Quem tem burro empacador, quem tem a roça no mato, me chame que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhor. E o burro empacador, eu corto ele na espora. Chega disso, rapaziada, pelo amor de Deus. Aqui, ó, aulinha pra vocês, senhores pra senhoritas, sobre resistores. Vamos que vamos? Pelo amor de Deus. Eu sempre clico e nunca vai, mano. Porque tem que clicar na outra tela. Porque se vocês não sabem, eu uso duas telas porque me deram. Ainda não tenho poder aquisitivo pra comprar uma puta de uma tela gigante dessa que eu tenho. Mas vamos lá. Galera, hoje vamos falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre um assunto que a gente já introduziu nas nossas aulas, que é sobre resistência elétrica, ou resistores propriamente dito. A gente não falou falou um pouco sobre as suas aplicações, o que acontece num resistor, sobre a primeira lei de Ohm, certo? Sobre a linearidade que eu tenho entre a corrente e a tensão. Foi uma aula bastante pesada, eu confesso assim que ficou bastante densa, só que agora a gente está introduzindo o livro 2 e as coisas vão começar a andar um pouquinho mais rápidas, porque vocês vão perceber que os assuntos que a gente for tratar daqui para frente vão ser assuntos que a matéria básica já foi estudada. Agora é só meio que aplicação e desenvolvimento das teorias fundamentais da eletrostática, beleza? No caso da eletrodinâmica também, porque agora que a gente entrou em corrente elétrica, resistência e tudo mais, a gente fala sobre eletrostática ou movimentação desses elétrons. Tranquilovski? Mano, vamos começar então falando sobre o principal funcionamento. Eu vou até pôr, peraí. Não, peraí. Não, agora eu tô bom. Para gravar a aula agora eu tô bom. A gente vai começar falando nessa aula sobre o primórdio do funcionamento dos resistores. Basicamente, na aula de resolução de exercícios eu respondi algo mais ou menos parecido, na aula passada no caso, e sobre conversão de energia. Conversão de energia. A gente tem em qualquer sistema físico, na realidade e na física, que a gente tem todas as equações que descrevem todos os fenômenos, a ideia primordial de conservação de energia, certo? Conservação de energia nada mais é do que eu tenho uma forma de energia, certo? Eu vou ter essa quantidade de energia conservada, só que ela pode se transformar. Eu posso transformar energia cinética em energia potencial, posso transformar energia potencial em energia cinética, certo? Como eu também posso transformar outros tipos de energia em calor, que no caso é uma energia dissipativa, mas dentro de um sistema fechado, essas energias que estão se dissipando, vamos se dizer assim, elas também fazem parte de um conjunto onde, se eu junto todas elas, a quantidade de energia é a mesma. Poucas ideias, tá ligado? Energia, mano, eu não vou criar energia. Eu não vou perder energia do nada. Ela sempre vai se transformar. Lavoisier falou isso lá pra gente lá atrás, tá ligado? E isso se aplica também para essa ideia de energia. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma energia de origem elétrica, no caso ali, por causa de uma diferença de potencial, tudo mais, coisa que a gente já sabe, eu posso, por meio de um resistor, transformar essa energia em calor. E basicamente esse é o funcionamento do resistor. Vamos antes de passar um pouquinho para frente, vamos comentar um negocinho. Se eu tenho um circuito elétrico, certo? A gente vai ver no próximo capítulo. Se eu tenho um circuito elétrico e eu coloco um resistor, ele vai ser responsável por a corrente elétrica. Os elétrons vão se movimentar, vão passar por dentro dele, vão bater lá em todos os átomos que estão lá, tal. O que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura, vai perder calor para o ambiente, certo? Então o resistor faz com que tenha essa dissipação de calor por causa do efeito Joule, beleza? E aí o que acontece? A minha tensão, ela vai diminuir, certo? Não vai ser a mesma, a corrente elétrica também, entendeu? Então eu posso usar o resistor como um modo de proteção no meu circuito, entendeu? Se eu tenho alguma coisa que é muito sensível, como um LED, por exemplo, eu coloco um resistor atrás, esse resistor vai ser suficiente, se for nas mesmas proporções ali da LED, para proteger esse material eletrônico que é muito mais sensível, porque eu vou estar reduzindo ali a corrente que passa, beleza? Bom,
Então vamos aqui continuar falando. A gente sabe que por causa do efeito Joule, a gente tem essa transformação de energia elétrica em calor, que também é um tipo de energia, certo? Eu tenho esse transporte de carga, não, desculpa, esse transporte de calor, que é uma energia de transição que a gente fala, ocorre por causa das subsequentes colisões dos meus elétrons, que vem da parte da energia elétrica, com os átomos do meu material, que eu denomino como resistor. Então, esse aumento de temperatura faz com que eu tenha essa energia de transição que a gente chama de calor, que é cedida para o ambiente. Vocês já viram isso nas aulas de termo, tenho certeza. E galera, ó, deixa eu pegar meu ponteiro. Ó, a gente pode já viu anteriormente que é caracterizado por um bipolo, certo? Ou seja, eu tenho dois polos, tranquilo, onde eu vou conectar o meu circuito elétrico, ou seja, a minha fonte de tensão, onde ela vai ser responsável, fonte de tensão responsável por, em dois bipolos diferentes, ponto A e B, ocasionar a diferença de potencial e o transporte de carga, beleza? Tranquilovski. Desse modo, ele pode ser representado desse jeito, nessa primeira figura, como aparece mais em circuitos elétricos desse segundo jeito aqui, certo? Onde esse é o símbolo que a gente denomina para a utilização dos resistores. Trunks. Passando aqui, a gente pode ver o uso comercial dos resistores, onde a gente encontra ele em aparelhos eletrônicos e tudo mais, é nesse formato aqui, onde cada listrinha aqui equivale uma casa decimal quando a gente vai fazer a leitura do valor nominal desse resistor. Então esse resistor tem diferentes cores na primeira, diferentes cores na segunda, diferentes cores na terceira, certo? Assim a gente determina o valor do resistor, certo? Por cada casa decimal. E esse último aqui a gente chama que é o erro, ou seja, quanto que a resistência vai variar para mais ou para menos daquele valor que a gente obteve. Porque assim, a gente nunca tem um valor exato das coisas, vamos dizer assim. Sempre tem um valorzinho ali que ele pode variar. Não vou entrar em detalhes porque nos vestibulares acabou não pedindo esses valores nominais ou essa leitura dos resistores, mas é bom que vocês saibam como que acontece aí nos resistores que a gente utiliza nos nossos computadores ou em qualquer meio eletrônico, beleza? Esse resistor aqui, ó, ele já está mais próximo da gente. Esse aqui é um resistor de chuveiro, rapaziada, ó. Resistor de chuveiro, aquele que a gente troca sempre que queima e sempre queima, porque quanto mais tempo a gente deixa o resistor do chuveiro lá, mais os elétrons vão passando, mais vai desgastando com o material, a água vai passar ali e tudo mais. Então, entendeu? É um lance que desgasta e por isso que queima mesmo. Mas basicamente, se eu conecto isso nas terminações lá do meu chuveiro, certo? E faço com que, ó, eu vou pegar essa equação aqui. Então eu faço variando a resistência do meu chuveiro aqui, ó, variando a resistência que eu tenho no meu chuveiro, certo? Eu posso fazer com que irradie mais, dissipe mais potência ou menos. Vamos ver se eu acho a equação da potência. Ó, aqui. Se eu diminuir a resistência aqui em uma dada diferença de potencial já estabelecida, na nossa casa é 110, normalmente, algumas 220, mas normalmente 110. Se eu vario o valor de resistência aqui para esse meu amigão aqui do chuveiro, ó, maior vai ser a potência irradiada. Então, se eu diminuir aqui, certo? Eu aumento a potência irradiada, então eu aumento o calor, certo? Eu aumento o calor, ou seja, a temperatura que a água vai receber. Algo interessante, diretamente aplicado aí no nosso cotidiano, beleza? Bom, vamos falar aqui uma coisa que a gente já falou, só vamos dar uma passadela aqui, certo? Referente aqui a um bipolo, que a gente denomina como resistor, onde o seu funcionamento é dado pela equação, a resistência é dada pela equação diferença de potencial U dividido pela corrente elétrica. Isso para resistores ômicos ou não ômicos. A gente já conversou sobre isso na aula retrasada, certo? E a gente sabe que para resistores ômicos, a gente tem uma dependência linear da corrente, certo? Quando a gente fala em tensão. Então, ou seja, o que isso significa? Uma dependência linear uma da outra. Conforme eu vario
a tensão, a corrente varia em mesma proporção, e quando eu vou plotando esses números em um gráfico, eles têm que me dar uma reta exata, beleza? Me dando uma reta exata, eu sei que se eu variar a corrente e a tensão, certo? A resistência tem que ser obrigatoriamente constante para uma dada temperatura. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou medir a corrente em função a tensão em função da corrente aplicada, certo? A 20 graus Celsius, certo? E quando eu faço isso, eu observo um crescimento linear, isso caracterizando um resistor ôhmico, ou seja, a resistência dele nesses 20 graus, ela vai ser a mesma por toda a faixa, beleza? Toda a faixa de corrente que eu pegar, eu vou ter uma faixa de tensão proporcional, por isso que elas crescem linearmente. Então, quando a gente faz a tangente do gráfico, a gente já viu também isso aqui, tá tudo bem claro para vocês. A tangente do gráfico vai ser proporcional à resistência, beleza? Que é a mesma em todos os pontos, tranquilo? Mas também a gente pode se deparar com resistores não ôhmicos. Nesse caso, para uma mesma faixa de temperatura, a resistência não necessariamente é a mesma. Certo? Como eu não tenho uma coisa linear aqui, não tem como eu tomar o coeficiente linear, certo? Que é o mesmo para qualquer ponto aqui dessa reta. Para eu determinar a resistência nesse gráfico aqui, eu tenho que pegar um ponto, certo? Ver o valor de tensão, ver o valor de corrente, aplicar a equação para resistência elétrica, aí eu vou ter um valor diferente de resistência em cada ponto desse gráfico, porque ele não é linear, sacou? Então, essa é a grande diferença entre resistores não ôhmicos, certo? E resistores ôhmicos. A gente já conversou sobre isso, mas é sempre bom salientar, beleza? Agora, meus queridos e minhas queridas, a gente vai falar um pouquinho sobre potência dissipada em um resistor por efeito Joule. Aqui, ó, poucas ideias, mano, poucas ideias. Isso tá presente na vida de todo mundo, todo tempo. Isso é muito importante, certo? Isso é muito importante, porque cada coisa que a gente utiliza de eletrônico, existe uma potência irradiada ou uma potência dissipada, certo? Porque tudo que a gente conhece que transporta eletricidade tem uma determinada resistência elétrica. E se tem uma determinada resistência elétrica, tem efeito Joule e dissipação de calor. Tranquilo? Quando a gente fala de potência dissipada, a gente está falando de calor dissipado. Tranquilo? E é assim que funciona os aparelhos, por exemplo, que dependem desse funcionamento. Como, por exemplo, ferro de passar roupa, que o grande BO do negócio é esquentar, mano. A lâmpada esquenta pra caralho. Aqui eu tenho uma lâmpada aqui, ó. Se eu botar a mão, tô botando a mão nela aqui, tá quente pra caralho. Sacou? Esse é o lance. E então, quando a gente... Vamos esmiuçar um pouquinho mais. Vocês já viram essa primeira equação aqui. E vocês já viram essa segunda equação aqui. Essa segunda e terceira aqui, no caso, só isolando a corrente. Mas essas duas aqui, a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado quando for falar sobre elas. Por quê? Podem ter condições que a gente pode usar uma ou outra, sacou? Pode ter condições que a gente pode usar uma ou outra. Então, vamos ver como que a gente chega nessas equações. Vamos lá, vamos pegar aqui minha caneta e ler esse trechinho aqui, ó. Ainda utilizando-se do capítulo anterior, sabe-se que um bipolo elétrico, ao ser submetido a uma diferença de potencial U e ao ser percorrido por uma corrente I, ou seja, ofereciam uma diferença de potencial, os elétrons vão se movimentar por um dado campo elétrico que surgiu dentro do condutor, certo? Então, desse modo, eu tenho uma corrente elétrica I e consome uma potência P, certo? Então, o meu material ele vai consumir uma potência, ou seja, vai ser disponibilizada uma quantidade de energia por um determinado tempo para ele utilizar, disponível para ele, e é dada pela diferença de potencial multiplicado pela corrente elétrica, tranquilo? A gente sabe também que a diferença de potencial é igual
a resistência multiplicado pela corrente. Isso no caso da primeira lei de Ohm. Também vamos considerar um condutor ôhmico, certo? Para trabalhar aí sobre essa potência dissipada. Só que eu posso ter duas condições. Eu tenho P é igual a U vezes I e eu tenho U igual a R vezes I. Então eu tenho duas equações, uma relaciona a potência e a outra relaciona a resistência. Só que, meus amigos, eu posso relacionar potência com resistência, obviamente por causa da tensão e por causa da corrente. Beleza? Então, como que eu faço isso? Deixa eu apagar aqui, só para ficar bonitinho aqui. E eu vou fazer essa dedução aqui com vocês, porque ela é importante para vocês verem o que está acontecendo e como a gente chega nessas equações. Ó, eu tenho que a potência dissipada é igual a U ao quadrado vezes R, mas o que acontece? Eu tenho que a potência dissipada é igual a U vezes I, certo? U vezes I. E eu tenho essa equação aqui, ó, que me diz que a diferença de potencial é igual à resistência multiplicado pela corrente. Vocês não estão vendo corrente elétrica aqui. Então, o que eu faço? Com essa equação aqui de baixo, que é a primeira lei de Ohm, eu posso isolar a minha corrente elétrica, que vai ficar, ó, eu isolo esse I, então passo R dividindo, então I é igual a U dividido por R. Ó, U dividido por R, beleza? E eu tenho que a potência, ela é U vezes I. Só que I agora, ó, I agora é isso aqui, U dividido por R. Então, ó, seguindo aqui dessa equação aqui, ó, vamos lá. Eu tenho que é U vezes U sobre R. E, ó, U vezes U ao quadrado sobre R. Então, eu tenho como que a potência, ela muda, certo? Como a potência muda em relação à diferença de potencial. Ó, eu tenho a diferença de potencial, tenho a resistência, então se eu mudo um ou outro, eu vou mudar a potência dissipada. Mesmo vale, deixa eu pegar o ponteiro aqui, mesmo vale quando a gente está tratando de corrente elétrica. A gente pode, da mesma forma, em vez de isolar a corrente elétrica, eu isolo a diferença de potencial. Então, ó, daqui, dessa equação aqui, já está isolado para a gente, U é igual a R vezes I, certo? Então, se eu substituir U aqui no U, na diferença de potencial da equação de cima, ó, o que eu vou ter? Ó, potência é igual a U, que é R vezes I, multiplicado por I aqui dessa equação de cima, certo? Que vai nos dar aqui, ó, R vezes I ao quadrado. Beleza? Tranquilo, muito simples, ali é só uma movimentação ali das duas equações, a gente precisa ter duas equações para fazer isso tudo, só que dá esses resultados que a gente pode aplicar de duas maneiras diferentes. Uma, quando eu tenho informações da corrente elétrica, no caso aqui do segundo caso, certo? Ou se eu tenho informações sobre a diferença de potencial aplicado, como é no primeiro caso, beleza? E a gente pode ver isso, ó, duas formas diferentes. Na primeira, quando a corrente é constante, certo? Ou seja, resistores em série, a gente vai ver um pouquinho mais para frente ali em circuitos elétricos, quando que a corrente é constante, quando a corrente muda ali em diferentes condições, certo? Mas a gente sabe que se eu tenho 3 resistores em série, ou mais, 3 ou mais, ou 2, eles só precisam estar em séries, o que acontece? A corrente, ela é a mesma em todos os pontos ali, ela tem que ser a mesma, a corrente não muda, certo? A corrente não muda. Então, a gente considera essa situação onde a corrente é a mesma, certo? Então, se a corrente é a mesma, eu não tenho ali informação sobre a diferença de potencial. Então, eu uso a potência dissipada igual a resistência multiplicado pela corrente. Tranquilo. Nesse caso aqui da condição B, que os resistores eles estão em paralelo, a gente vai ver mais para frente também que nessa condição, certo? Nessa condição, a tensão é constante. Então, eu tenho a mesma tensão aqui, aqui e aqui.
nos 3 resistores. Só que a corrente ela é dividida nos 3 lugares diferentes. Então eu tenho uma corrente aqui, uma corrente aqui, uma corrente aqui, aqui e aqui, certo? Que elas vão variar de acordo aos valores das resistências. Então nesse caso, como a tensão, a diferença de potencial é constante, a gente trabalha com a potência dissipada em relação à diferença de potencial e a resistência elétrica. Beleza? Tranquilão, tranquilão, tranquilão. E um exemplo aqui que eu dei lá nos slides passados sobre o chuveiro. Se eu quero uma potência dissipada maior, ou seja, uma energia, uma quantidade de energia a cada segundo que passa maior, e isso equivale a um efeito Joule maior, ou seja, isso equivale a uma transferência de calor maior. Se eu quero ter uma transferência de calor maior do resistor para a água, certo? Eu aumento a potência dissipada. E eu aumento a potência dissipada como? Eu posso aumentar variando a diferença de potencial, só que nas casas eu tenho que a diferença de potencial normalmente ou é 110 ou é 220. Não tem como no meio do banho eu trocar isso. O que que tem? No meio do banho eu posso trocar a resistência do chuveiro, não abrir o chuveiro e trocar tudo. Mas por aqueles pininhos lá de cima, eu posso mudar o valor da resistência. Então, conforme eu diminuo a resistência, certo? Eu diminuo a resistência do meu chuveiro ali pelos botõezinhos, eu aumento a potência dissipada e aumento, certo? O calor ali que vai ser irradiado, deixando a água mais quente, beleza? Então, dessa forma, é uma aplicação direta que a gente pode usar essas duas equações, beleza? Uma explicação bem curtinha, mas muito interessante. A aula já deu 22 minutos, estou olhando aqui no meu aplicativo de gravação. Então, eu acho que eu vou parar por aqui. E a gente volta, ó, não falta muito não. A gente vai falar sobre uns negócios bem legais na próxima aula, nos próximos 25 minutos, beleza? Então, ó, vai tomar uma água, pega um café, estrala as costas e vamos que vamos.